Olá! Nesta unidade, o professor Geraldo Pimenta continua o tema da arquivologia. Você sabe qual é a classificação dos arquivos? Acompanhe a aula a seguir e aproveite para tirar todas as suas dúvidas. Bons estudos! Olá pessoal, eu sou Geraldo Pimenta e nós vamos dar continuidade à arquivologia, os arquivos, a gestão de documentos e todo o protocolo que envolve a gestão e gerenciamento da informação arquivística. Geraldo Marques Pimenta é professor, geógrafo e arquivólogo, formado pela Universidade Federal Fluminense e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, lecionando para diversos concursos a disciplina de arquivologia e áreas afins de geografia, atualidades e especificamente para a Polícia Federal, ABIN, IBAMA, dentre outros. Com larga experiência na área de concurso, lecionado em faculdades na região do Vale do Rio Doce e Triângulo Mineiro. Várias publicações de arquivologia para concursos e artigos universitários. Mestre em gestão de documentos pela PUC Minas. E pós-graduado em automação de documentos pela UFSC. Nesse momento, nós vamos trabalhar a classificação dos arquivos quanto às suas categorias, gêneros, e há de se fazer uma confusão entre um arquivo especial e especializado. Como também criam questões confusas, o que é um arquivo especial e o que é um arquivo especializado. É importante você, enquanto candidato, estudante de arquivologia, diferenciar um arquivo médico de um arquivo que tem um suporte diferenciado. Vamos trabalhar isso agora, classificando também quanto à natureza do assunto, os documentos, quanto ao seu grau de sigilo. Legal? Vamos lá. Classificação dos arquivos. A identidade deles, um arquivo setorial, um arquivo central, um arquivo especial e especializado. O arquivo público, arquivo das instituições de poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, nos níveis federal, estadual, municipal e distrital. Assim é considerado um arquivo público. Também podem ser classificados como arquivos públicos os arquivos privados, institucionais, comerciais, familiares e pessoais, considerados de interesse público. Exemplo, caso você tenha documentos históricos do seu município, da sua cidade, do seu estado, de um governador, do Juscelino Kubitschek, mas que está sob a sua custódia, esse documento também é de interesse público. Merece guarda permanente, tem valor histórico, né? Então ele também é público. Institucionais, arquivos de instituições educacionais, igreja, corporações não lucrativas, sociedades e associações. O Greenpeace, o WWF, também tem documentos. Não é porque é um terceiro setor, é uma ONG, que também não merece a atenção e a disciplina na gestão de documentos de arquivos. Ok? Olha lá, os documentos comerciais de firmas, corporações e companhias, familiares ou pessoais. Mais do que nunca, merece organização, merece uma gestão de documento. Não podem ficar soltos sob o risco de extravio, de dispersão. Extensão e atuação. Setoriais são aqueles estabelecidos junto aos órgãos operacionais, cumprindo funções de arquivos correntes. É o arquivo do setor. Você vai abrir uma empresa na junta comercial da sua cidade. Aquele protocolo é o primeiro passo e é o arquivo corrente, aquela instituição que está tramitando a sua documentação. Então vamos pensar bem. Aquele é o arquivo setorial, é o arquivo corrente. Muito importante você diferenciar o arquivo setorial do arquivo geral ou central. São os que destinam a receber os documentos correntes provenientes dos diversos órgãos que integram a estrutura de uma instituição, centralizando, portanto,
as atividades de arquivo corrente. A Caixa Econômica Federal ela tem várias filiais, várias instituições em cada município, às vezes num bairro. Portanto, a sede central, o arquivo central da Caixa Econômica Federal tem que ter sob o seu controle a gestão de todos os documentos dessa instituição. Concorda? A Receita Federal de cada município deve também recolher todas as informações, transferir as informações ou documentos para a matriz daquela capital, ou se tem uma instituição em outro município da Receita Federal. Tá claro? O arquivo setorial é o arquivo corrente. Arquivo da Caixa Econômica Federal de uma filial. Agora, a matriz é o papel do arquivo central. Essa pergunta também é muito comum em prova. Diferencie o arquivo central do arquivo setorial. Prestar muita atenção. E olha aqui, a natureza do documento. Um arquivo é especial quando ele tem sob sua guarda documentos de formas físicas diversas. Fotografias, disco, fitas, disquete. Não se armazena mapa do lado de CD. Não se armazena microfilmes do lado de documentos escritos, manuscritos. Então, quando que um arquivo é especial? Quando você tem vários suportes sob a sua custódia e que merece acondicionamento. É muito importante acondicionar em um armário de aço, microfilme. É importante acondicionar fotografias dentro de um armazenamento, que seria a cápsula, o invólucro, mas dentro de armário de aço, que é o acondicionamento. Em preservação e conservação, nós vamos trabalhar a diferença entre preservar um documento e conservar um documento. Então, quando você tem sob sua guarda documentos de formas físicas diversas, merece acondicionamentos e armazenamentos diferentes. Imagina você colocar CD, papel, pendrive numa gaveta só. Que bagunça, hein? Olha a organização. Vamos ver agora o arquivo especializado. É o que tem sob sua custódia documentos resultantes da experiência humana num campo específico, independentemente da forma física que apresenta. Uma ultrassonografia, uma ressonância magnética. É um documento em um suporte em que somente o médico sabe dar a informação. Então, um raio-x de um dentista, um laudo de um geólogo, uma ressonância magnética de um médico, é um arquivo especializado. Daí uma ótima pergunta para avaliar a sua competência. O que é um arquivo especial e o que é um arquivo especializado? Essa pergunta, posso falar assim, ela é líder de audiência em concurso. Sempre cobra do candidato a diferença dos dois arquivos. O especial é o tipo de suporte e o arquivo quanto à experiência humana é o arquivo especializado. Olha aqui, arquivos médicos, arquivos de engenharia. Identidade dos arquivos, gênero documental, textos, mapas audiovisuais, documentos produzidos e conservados com objetivos funcionais. Documentos jamais podem ser vistos como coleção. Provém tão somente das atividades públicas ou privadas. Os documentos são produzidos em um único exemplar, em limitado número de cópias. Significação orgânica entre os documentos, um contrato de pessoal de um trabalhador, junto com um contrato de experiência, dentro do setor de pessoal. Isso não faz sentido estar no departamento de compra. Tem que ter essa relação. Trata-se a documentação referente a uma atividade, como um conjunto e não como unidades isoladas. Estabelece classificação específica para cada instituição, ditada pelas suas particularidades, exigindo assim um conhecimento da relação entre as unidades, organização e funcionamento dos órgãos. É muito importante que o almoxarifado ele tenha os documentos sobre a sua custódia, mas que não tem nada a ver com os documentos do departamento pessoal e esses setores não tem que ter essa troca de informação de documentos. Jamais. O setor contábil e o setor de pessoal, sim. Esses documentos, essas áreas são afins. Vamos fixar? As planilhas eletrônicas, as mensagens de correio eletrônico,
Os sítios na internet, as bases de dados de textos, imagens fixas, em movimento e gravações sonoras são considerados documentos arquivísticos. Olha as opções: especializados, especiais, digitais, operativos ou funcionais. Resposta: letra C, documentos digitais, bases eletrônicas, todas disponíveis na internet no formato eletrônico. Aí sim, é um arquivo digital. Por que eu coloquei essa questão? Os arquivos especiais você precisa saber que está relacionado ao suporte, e os arquivos especializados com relação à experiência humana. Uma outra questão. Veja bem, consubstanciam-se como arquivos especializados os arquivos. Marque certo ou errado. Os arquivos médicos, especializados ou especiais? No caso, a questão pede para identificar os arquivos especializados. Certíssimo. Os arquivos de engenharia, também especializados. É só o profissional dessa área que sabe dar a informação contida no documento. Os audiovisuais, não, são suportes. Iconográficos, também. Fotografias, os slides, que a gente chama de diapositivos, desenhos, são documentos quanto ao suporte, de grandes dimensões. Ficou claro? Os dois únicos arquivos especializados com relação à experiência humana, cujo documento tem toda aquela característica em que um profissional demanda um conhecimento, né, a sua experiência humana, seria os arquivos médicos e o de engenharia. Ok? Ficou bem claro, então, como se classifica e as identidades de um documento arquivístico. Um abraço. Bom, depois de analisada a classificação dos arquivos, não deixe de acessar seu correio eletrônico. Ele fica localizado na aba Mensagens, logo acima da tela. Lá você pode entrar em contato com o seu orientador de aprendizagem se tiver qualquer dúvida. Bons estudos!